Sejam bem-vindos ao módulo de junho da Formação de Ciências da Natureza, intitulado Vida e Evolução, Planejamento com Foco no Desenvolvimento de Habilidades. Meu nome é Tailena Teófilo, formadora de Ciências da Natureza, e vou acompanhá-los durante esse processo formativo. Antes de adentrarmos na temática deste mês, vamos relembrar alguns pontos importantes abordados no módulo passado. Falamos sobre as pessoas aprenderem de formas diferentes, ou seja, sobre existirem vários estilos de aprendizagem. E quanto mais ativo o indivíduo se posiciona no momento de aprender, mais informações ele consegue assimilar. Sendo assim, as metodologias ativas apresentam um papel importante, pois para que elas aconteçam de fato, é necessário que o aluno esteja engajado na produção do conhecimento e protagonize esse processo mediado pelo professor. Vimos que existem vários tipos de metodologias ativas e conhecemos uma sequência didática que abordava duas delas: o ensino investigativo e a cultura maker. Dando continuidade às reflexões sobre nossa prática que temos feito até aqui, vamos no módulo de junho lançar nosso olhar sobre o ato de planejar com foco no desenvolvimento de habilidades. Iremos também conhecer uma sequência didática para a unidade temática Vida e Evolução, elaborada com foco no desenvolvimento de habilidades. De acordo com Vasconcelos, planejar é antecipar mentalmente uma ação ou um conjunto de ações a serem realizadas e agir de acordo com o previsto. Planejar não é, pois, apenas algo que se faz antes de agir, mas é também agir em função daquilo que se pensa. Sendo assim, o ato de planejar é fundamental no contexto escolar, pois imprime intencionalidade às ações do professor e, quando executado, torna maiores as chances de se obter eficiência no ensino e na aprendizagem. Professor e aluno estão juntos nesse processo. O aluno ocupa o centro e o professor media a construção do conhecimento. Para que isso ocorra de forma eficaz, é necessário que esteja claro para nós professores o que queremos que o aluno aprenda, ou seja, os objetivos de aprendizagem. A partir daí, devemos pensar em como queremos que ele aprenda e definiremos as experiências de aprendizagem que iremos ofertá-lo. Por fim, precisamos avaliar se o conhecimento foi construído, ou seja, checar se os objetivos de aprendizagem foram atingidos. Objetivos de aprendizagem e habilidades estão intrinsecamente ligados, ou seja, quando se atingem os objetivos de aprendizagem, desenvolve-se a habilidade. Para o nosso estudo, vamos utilizar 3 habilidades do 7º ano que estão em progressão, ou seja, serão gradativamente desenvolvidas, partindo da de menor para a de maior complexidade. As 2 primeiras habilidades estão relacionadas à competência específica: analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo natural, social e tecnológico, como também as relações que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas e criar soluções, com base nos conhecimentos das ciências da natureza. A terceira habilidade está ligada à competência construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e negociar e defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais sem preconceitos de qualquer natureza. Após desenvolver a primeira habilidade, o aluno deverá ser capaz de caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, à quantidade de água, ao tipo de solo, à disponibilidade de luz solar, à temperatura e etc., correlacionando essas características à flora e fauna específicas. Os objetivos de aprendizagem associados a essa habilidade seriam localizar os ecossistemas brasileiros no mapa, associar os ecossistemas brasileiros às suas respectivas características relativas ao clima, tipo de solo, fauna e flora, e após definirmos os objetivos de aprendizagem, vejamos o passo a passo para atingirmos cada um deles. Para localizar os ecossistemas no mapa do Brasil, divida os alunos em grupos e distribua para cada grupo post-its e um mapa dos ecossistemas brasileiros em preto e branco e vazado. Solicite que os alunos escrevam em cada post-it o nome de um ecossistema e, em seguida, colhem no local correto do mapa. Posteriormente, mostre aos alunos o mapa completo para que vejam o que acertaram, o que erraram e façam as devidas correções. Para caracterizar os ecossistemas e associar fauna e flora, pergunte aos alunos que critérios utilizaram
para nomear os ecossistemas. Escreva no quadro as características que eles falarem e as organize de acordo com o ecossistema, ou forneça tarjetas com as características e solicite que os alunos colhem no quadro junto aos respectivos ecossistemas, de modo que tenham ao final, para cada um, clima, tipo de solo, vegetação predominante, temperatura média e principais representantes da fauna. Durante a atividade, enfatize a necessidade da organização das características para facilitar o estudo dos ecossistemas, bem como a importância da organização na hora de falarem e de se dirigirem ao quadro, 2 ou 3 de cada vez para colarem as tarjetas. Você, professor, estará nesse momento chamando a atenção para uma competência socioemocional fundamental para a vida, a organização. À medida que, de forma intencional, forem trabalhadas as competências socioemocionais durante a aula, a tendência é que haja reflexo na gestão de sala de aula. Para sistematizar o que aprenderam, solicite que escrevam no mapa vazado os nomes e características de cada ecossistema. Como avaliação, sugerimos o jogo que está disponível no link a seguir. Importante destacarmos aqui, professor, o potencial inclusivo dos recursos propostos, favorecendo a manipulação com os mapas vazados e post-its, por exemplo, ou tornando possível a participação de alunos que têm alguma dificuldade de fala por meio da colagem de tarjetas. Para aprofundarmos os conhecimentos sobre mangue, restinga e caatinga, peça que os alunos pintem no mapa os 3 ecossistemas. É possível aproximar o mangue dos alunos visitando o catálogo virtual do Museu do Mangue, disponível no link. Já para abordar a caatinga, sugerimos o filme Vidas Secas, baseado no livro de Graciliano Ramos. Para conhecer mais a restinga, propomos uma visita ao Parque do Cocó. Com a finalidade de desenvolver a segunda habilidade da progressão e tornar o aluno capaz de analisar as consequências das ações antrópicas e das catástrofes naturais sobre a fauna e a flora do mangue, da restinga e da caatinga e sobre as populações que lá habitam, propomos a realização de uma aula invertida da seguinte forma: divida a turma em grupos e oferte para cada um uma reportagem que deve ser lida pelos alunos em casa e discutida na aula seguinte com sua mediação. Sugerimos algumas matérias sobre os impactos nos mangues, restinga e caatinga, cujos links você encontra no espaço virtual de aprendizagem. Para sistematizar e avaliar, requisite aos alunos que construam um e-book no qual deverão sintetizar os principais pontos das reportagens, dando destaque aos impactos ambientais promovidos pela ação humana. Sugira que utilizem textos e imagens. A plataforma para a produção do e-book é gratuita e simples de operar. E após finalizado, o e-book pode ser divulgado em PDF. A terceira habilidade da progressão ficará por sua conta, professor. No EAV, disponibilizamos as orientações para que você elabore uma atividade visando o desenvolvimento desta habilidade. Created using Powtoon.